em Hebreus capítulo 3 e versículo 1. Nós estamos a falar acerca de Jesus, o sumo sacerdote da nossa confissão. E esta é a lição número 5. Só a título de repasso, permita-me fazer aqui uma retrospectiva só para nós nos localizarmos no assunto, ok? Olhe para mim agora. Nós vimos que confissão não é uma varinha de condão, de que a pessoa confessa algo e no minuto seguinte já lá está. Não é assim. Há um processo no qual precisamos reter a nossa confissão até que os resultados desejados se manifestem. Dou-vos um exemplo. O próprio pastor Zé António, eu até fiz terça-feira referência a isso, a minha primeira casa foi a casa dele. Eu estava a orar e a pedir a Deus uma casa com certas características e quando ele foi destacado para ir para a Covilhã, pastorear lá uma igreja, sem ele saber daquilo que eu estava a pedir a Deus e sem eu saber também do que estava a acontecer com ele, ele veio ter comigo perguntar se eu queria ficar com a casa dele. E quando ele me fala as características da casa, eu percebi que era exatamente aquilo que eu estava a pedir a Deus e que era a resposta à minha oração. Recordo-me de que ele queria tanto uma casa, que ele orou e disse: Senhor, eu quero uma casa, nem que eu ande com lama até o joelho, eu quero essa casa. E de facto, o caminho para esta casa era exatamente assim. Quando chovia muito, os carros não passavam pela estrada por causa da lama. E quando eu fui para aquela casa, eu ainda não tinha carro, tinha que ir a pé também. Então eu comecei a agradecer a Deus pela estrada asfaltada. Obrigado, Senhor, porque estão a asfaltar esta estrada, glória ao teu nome, é uma estrada em condições para eu chegar à minha casa, eu e as outras pessoas poderem utilizar esta estrada. Obrigado. E não posso precisar exatamente quanto tempo demorou, mas creio que foi talvez uns 2 meses. E começaram as obras, a estrada foi asfaltada até hoje. Está lá asfaltada. Por sinal, vivo lá perto daquela casa. Então, a confissão bíblica também é muito mais para além daquilo que é o falar positivo. Claro que a confissão bíblica é positiva porque Deus é positivo, Deus está a nosso favor, não está contra nós. Hebreus 5, versículo 1 diz que todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, nas coisas que dizem respeito a Deus. Então, sendo Jesus o sumo sacerdote da nossa confissão, Ele está a nosso favor, não está contra nós. Amém? Sim ou não? Então, a confissão bíblica que devemos reter não é o falar positivo, porque há confissões positivas que nada têm a ver com a palavra de Deus. Em parte nenhuma da Bíblia está escrito que Deus confirma confissões positivas, ou que Deus vela sobre confissões positivas para as cumprir. Não. O que faz a confissão funcionar é você colocar a palavra de Deus na sua conversação, na sua forma de falar. Então, confessar é declarar um facto consumado. É declarar uma verdade que você abraça. É declarar aquilo que você crê. Isso é confissão bíblica. É quando você... A palavra grega para confissão significa dizer o mesmo que. Ou dizer, falar o que já foi dito. Então a confissão bíblica é dizer o mesmo que Deus diz a respeito da sua salvação. Dizer o mesmo que Deus diz a respeito da sua saúde, dizer o mesmo que Deus diz a respeito das suas finanças, a respeito de todas as áreas da sua vida.
Confissão bíblica é falar aquilo que Deus diz. Não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é o que o fulano de tal diz, ou o doutor fulano de tal declarou. Não. Confissão bíblica é dizer o que Deus diz, ainda que contrarie as circunstâncias. É ficar firme e reter na sua confissão a palavra de Deus. Sim? Amém? Ok. Vimos também que Jesus, como sumo sacerdote da nossa confissão, ele apresenta ao Pai, neste seu ministério eterno de sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, sacerdote eterno, ele apresenta ao Pai a nossa confissão. Mas, como era no Velho Testamento em figura, o sumo sacerdote não podia apresentar-se diante de Deus com sangue de um animal doente ou coxo ou com algum defeito. Tinha que ser um sacrifício perfeito. Assim Jesus também, e Hebreus capítulo 3, versículo 2, diz que Jesus é fiel ao seu ministério. Isto é, ele não deixa passar uma oportunidade para apresentar a Deus a sua confissão, desde que, como diz Hebreus 5:1, ela se refira a Deus. Se você mantém uma confissão que glorifica o seu inimigo, falando e confessando sempre as suas dores, as suas doenças, os seus problemas, as suas misérias, as dificuldades, etc., Jesus não vai apresentar isso ao Pai, porque isso não é uma confissão que se refira a Deus. Isso é um tipo de confissão que glorifica o seu inimigo, não a Deus. Mas quando no meio dos problemas, no meio da doença, no meio da dor, no meio da necessidade, você abre a sua boca para declarar a palavra de Deus, então Jesus é fiel ao seu ministério e apresenta-se diante do Pai com a sua confissão. Entendeu? Qual é a vantagem disto? A vantagem disto é que as suas palavras chegam ao céu e Deus concorda consigo. E aquilo que você tem vindo a confessar é o que passará a fazer parte da sua vida. Sim? A semana passada nós estudamos acerca do que é verdade e o que é mentira. Porque há muitas pessoas que defendem esta posição. Pastor, se eu estou doente, como é que eu posso dizer que eu estou curado? Estou a mentir. Eu não sou mentiroso nem hipócrita. Eu não digo uma coisa que eu não sinto. Mas a Bíblia diz em Romanos 4,17 que Deus chama as coisas que não são como se já fossem. E por vezes nós confundimos aqui as coisas e chamamos as coisas que são como se não fossem. Ou seja, a pessoa está doente, o médico já comprovou, mas como é cristão e ouviu, não posso falar negativo. Não sei onde é que as pessoas foram buscar esta ideia do não posso falar negativo, tenho que falar positivo. Isto é uma tradição. Você tem que falar a palavra de Deus. É isso. Sim? Então as pessoas passaram a dizer, eu não estou doente. Eu não estou doente. E acham que com isso estão a fazer a sua declaração de fé. E não é declaração de fé nenhuma. Isso é negação. Negar o problema não leva o problema a desaparecer. Negar as ervas daninhas não as impede de crescer. Mas se em lugar de ter semeado ervas daninhas, ainda que depois as negue, se semeasse boa semente, não precisava de entrar em negação. Então, semeia boa semente, semeia a palavra de Deus, em lugar de dizer, eu não estou doente. A confissão bíblica é você dizer, a palavra de Deus, eu estou sarado pelas feridas de Jesus, porque está escrito que pelas suas feridas fomos sarados. Esta é a confissão de fé. Além disso, você jamais estará a mentir quando você usa ou fala o que Deus diz, ainda que contrarie a sua realidade de vida. Porque ao você falar o que Deus diz,
Você está a falar a verdade, porque Deus não é mentiroso. E em realidade está escrito, diga comigo, seja Deus verdadeiro, todo homem mentiroso. E podemos acrescentar, diga, seja Deus verdadeiro e toda a circunstância mentirosa. Então, vimos a semana passada que o sentido de verdade nas Escrituras significa o que foi estabelecido no princípio. Aletheia é a palavra grega. Al, de onde vem de alfa. E Jesus referiu-se, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Porque ele também disse, eu sou a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Porque ele foi estabelecido no princípio. João capítulo 1, versículo 1 diz isso. No princípio era o Verbo. E o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. Jesus é verdade porque ele foi estabelecido no princípio. Ok? Amém? Se nós tivéssemos feito uma viagem no tempo para entrevistar o Adão, nós fizemos isso. Lembram-se? Viajamos no tempo. Quem é que se lembra dessa excursão ao Jardim do Éden? Lembra? Ok. E vimos o Adão também, foi? Mas ele estava atrás de um arbusto, não estava? Só se via daqui para cima. Sim? Ele sabia. Sim, estava marcado já. Então, perguntámos, Senhor Adão, temos visto que o Senhor dorme ao relento. E há um vapor que durante a noite sobe da terra e rega o jardim. Portanto, quando você de manhã acorda, já tem o banho tomado. Mas você não apanha nenhuma gripe, nenhuma constipação? E nós ouvimos a resposta do Adão, não foi? E ele disse, quem é essa? Gripe, mas quem é ela? Deus não me falou, Deus só tirou uma costela. Quer ver que ele tirou mais alguma e eu não sei? Não, gripe é uma doença. É quem? Uma doença. Quem é essa também? Ele não sabia. Deus nunca lhe falou disso. Ele só sabia o que fora estabelecido no princípio. Ele vivia saudável, próspero, sem qualquer tipo de necessidade. Até uma mulher sem mãe ele tinha. Veja o nível de bênção e... está entranhado, está entranhado. Eu tenho que me livrar disto. Eu tenho que me livrar disto. Bem, ele teve a mulher original. Era o que eu queria dizer. E veja, olha à sua volta, veja como as nossas irmãs são tão bonitas. Agora imagina a original. Glória a Deus. Então, isso era o que ele sabia. Isso foi o que fora estabelecido no princípio. Mas depois que ele desobedeceu a Deus, então ele conheceu a gripe. Ele conheceu a doença e todo o género de maldições que passaram de geração em geração. E isso é mentira. A palavra grega para mentira é a palavra pseudo, que significa não é o que parece. E também significa o que vem depois. Porquê que é mentira? Porque veio depois, não foi estabelecido no princípio. Agora, a mentira é real, a mentira existe. Veja lá, uma doença atacou, ou um sintoma de enfermidade atacou o corpo de uma pessoa. É-lhe diagnosticada uma enfermidade. Aquilo é real, aquilo existe. Mas de acordo com a palavra de Deus, é um embuste. É uma farsa. É uma mentira do diabo para impedir você de viver a verdade. Para impedir você de usufruir do que foi estabelecido no princípio. Assim como a necessidade é um embuste do diabo, é uma mentira, é real. Mas é uma mentira de Satanás para impedir você de viver o que foi estabelecido no princípio. Abundância é o que Deus quer para cada um de vocês. Então vimos que Jesus veio repor a verdade, veio nos restaurar, veio nos redimir, que significa colocar onde estava antes de se ter corrompido. Então hoje nós podemos viver na verdade. Hoje nós podemos viver o que foi estabelecido no princípio. E é por isso que precisamos reter a nossa confissão. Tanto Hebreus capítulo 3, versículo 1, como Hebreus capítulo 3, versículo 14, como Hebreus capítulo 10, versículo 23.
enfatiza a mesma coisa: retenhamos firmemente a nossa confissão. Pense comigo. Olha aqui para mim. É isso. Se não houvesse o perigo de mudarmos a nossa confissão, se isso não fosse importante, por que então você acha tanta insistência em reter firmemente a nossa confissão? Se nos adverte para reter com firmeza a confissão, a nossa confissão, é porque em algum lugar, em algum momento, alguém ou alguma coisa vai tratar de convencer-nos a abandonar a confissão correta dos nossos lábios, da nossa boca. Então devemos reter firme. Ficar firmes. Não vacilar na nossa confissão. E vimos também, na semana passada, como Jesus fazia isso. Até diante de circunstâncias que aparentemente, dadas como perdidas, Jesus continuava firme na sua confissão. Lembram-se quando Lázaro, de Betânia, amigo de Jesus, morreu? Maria e Marta mandaram um recado a Jesus dizendo: aquele que tu amas está enfermo. E Jesus devolveu o recado dizendo: essa enfermidade não terminará em morte. E tardou onde ele estava, e quando Jesus chegou, Lázaro já tinha morrido, tinha sido sepultado há 4 dias. E vemos, para espanto nosso e para ensino nosso, a atitude de Jesus, o comportamento de Jesus. Veja, ele disse: essa enfermidade não terminará em morte. O homem já está morto há 4 dias. Mas isso não foi o suficiente para Jesus mudar a sua confissão. Uau! Ainda diante de um aparente fracasso, Jesus reteve firme a sua confissão. E isto a mim diz-me que, ainda que pareça que não está a funcionar, retenha firme a sua confissão, porque está a funcionar. E aí Jesus disse assim: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Não há registro de que Jesus tivesse orado por Lázaro. Então, ter-me ouvido quando? Quando ele disse aos mensageiros, ele nem disse para Deus, ele não disse numa oração, ele disse aos mensageiros: esta enfermidade não terminará em morte. E agora, diante do túmulo, ele está: graças te dou, Pai, por me haveres ouvido. Ouvido quando? Há 4 dias atrás, quando eu disse: esta enfermidade não termina em morte. Mas vemos que o homem já está morto. Mas Jesus não dá crédito a essas circunstâncias. Uau! Uau! E o nosso problema é precisamente este. Algumas vezes, poucas vezes, ínfimas vezes, o nosso problema era sobrevalorizar as circunstâncias à nossa volta. E aí, Jesus até disse baixinho, depois, como dando-nos a entender que ele nem precisava ter dito isto ao Pai. Ele disse: Pai, não estranhes esta minha declaração, hein? Eu sei que tu sempre me ouves. Eu só disse isto, não é por nós. Isso eu sei que isto aqui está sempre tranquilo. Eu disse isto é por este pessoal todo está aqui à volta, para eles crerem que tu me enviaste. Não é o que se depreende disso. É que Jesus nem tinha necessidade de ter dito isto. Ele sabia que o Pai sempre ouve. Aí ele disse: Lázaro! Sai! E todos os olhos fitos lá naquele buraco, na rocha, e de repente uma múmia. Ele estava todo enfaixado. Ele sai, deve ter saído assim. Tanto que Jesus disse: desenfaixai-o e deixai-o ir.
Paixão, não foi para onde? Não sei, se calhar foi beber um copo, estava com sede. Lembram-se quando, há 4 dias sem beber nada, nem comer, deve ter ido ali ao Zé dos Leitões. Lembram-se quando Jesus também ia a caminho da casa de Jairo, a filha estava a morrer, entretanto aquela mulher deteve Jesus pelo caminho, a mulher do fluxo de sangue, e quando chegam, Jesus está a dizer à mulher, olha, Jesus era fantástico, Jesus está a dizer à mulher, você está a jogar a paciência? Está a tomar notas? Ok. Jesus diz à mulher, mulher, vai em paz, a tua fé, ele está a falar, e diz que enquanto ele falava, chegam os mensageiros e dizem a Jairo, a tua filha já morreu, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ok, estava a falar com a mulher, mas a antena ligada. E volta-se para o Jairo e diz, Jairo, não temas. Na minha Bíblia, King James Bible, diz, Jesus não deu crédito a essas notícias. Sabe que às vezes isso, antigamente este era o nosso problema. Dávamos crédito às más notícias. Jesus não deu crédito a essas notícias e disse a Jairo, não temas, crê somente. O que é que Jesus está a dizer? Ei, Jairo, olha para mim. Tu disseste, vem e põe a tua mão e ela viverá. Eu estou a caminho, Jairo. Retém a tua confissão. E quando ele chega lá, está tudo a chorar, ele diz, porque é que chorais e vos alvoroçais, a menina não está morta, mas dorme? O que é que Jesus está a falar? Jesus está a reter a sua confissão. E quando chegou ao quarto onde a menina estava, por assim dizer, acordou a menina. Disse em aramaico, Talita Kumi, que quer dizer, menina, levanta-te e anda. E a menina ressuscitou. Certo? Então, retenha firme a sua confissão, a confissão da palavra de Deus na sua boca. E Deus vela sobre a sua palavra para a cumprir. Perdão. Hebreus 3:1 diz, sendo assim, santos irmãos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Hebreus 3:14 diz, concluindo, tendo em vista que temos um grande sumo sacerdote que foi capaz de entrar nos céus, Jesus, o Filho de Deus, mantenhamos com firmeza a nossa confissão. E Hebreus 10:23 diz, sem duvidar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porque aquele que prometeu é fiel. Eu hoje quero partilhar convosco acerca da lei da última palavra. Diga comigo, a lei da última palavra. Isso. O que é uma lei? É um princípio estabelecido ao qual todos estão sujeitos. Uma lei natural ou uma lei civil é a mesma coisa, é uma regra, é um princípio estabelecido à qual todos devem estar sujeitos. Mas sabemos que, ainda que alguém não se sujeite a essa lei ou a esse princípio, pode até escapar ileso. Pode acontecer. Quem é que aqui já deu mais de 120 na autoestrada? Queres ver que fui só eu? Quantos? Quem lá? Os bracinhos no ar, que os mentirosos não entram no céu. Ok, você deu mais de 120 na estrada. Você sabe que a lei diz que o limite de velocidade na autoestrada são 120, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Sim, ok. Tirando algumas exceções, você foi multado? Você escapou? Sim. Eu também. Você quer a velocidade máxima que eu dei? Você quer que eu diga? O Danilo estava comigo, eu tenho uma testemunha. Mas foi só para experimentar o carro. Dei 260. O Heller ia no outro carro à frente. O culpado foi o Heller, porque o carro que ele levava era muito bom e ele queria-me fugir e eu não deixei. Mas foi só uma vez, irmãos. Foi só uma vez. Mas os anjos iam comigo.
ok? E os anjos andam à velocidade da luz. Um deles saiu, chegou aos 120 e disse, olha, eu fico por aqui, hein? Tchau. Não, foi um disparate, mas tinha condições de segurança, não havia trânsito, era uma reta, piso seco, nem curva nem nada, estava tudo bem, pronto. Mas foi só uma vez e sem exemplo, ok? Pronto. É só para você perceber que o pastor também é como você. Sim? Até o anjo ficou despenteado, ok. Então, o que é uma lei espiritual é um princípio estabelecido por Deus, mas a este ninguém escapa, porque o ser humano é um espírito, ok? E há um princípio espiritual estabelecido por Deus que é este, eu chamo-lhe a lei da última palavra. Qual é a lei que exerce autoridade sobre nós? É sempre a última. Porque a última veio revogar a anterior. Certo? Eu recordo-me, e dou sempre este exemplo, quando eu tirei a carta de condução, a lei das rotundas, a regra é que quem entra na rotunda tem prioridade. E durante alguns anos foi assim. Mas, anos mais tarde, mudou a regra. Agora, e é que está em vigor agora, quem está na rotunda tem prioridade. Então, a última lei veio revogar a anterior. Então, qual é a lei que exerce autoridade sobre nós e à qual estamos sujeitos? É sempre a última. Isto do ponto de vista natural. Veja outro exemplo, no mesmo âmbito. Quando eu era criança, eu vivia lá no norte, em Arcozelo, e vivíamos num pequeno bairro de 4 casas, e para a água ir para casa, eu tinha que ir ao fundo do quintal, era um campo, tinha que ir lá ao fundo, e ligar o automático. Era um botão que estava lá, não é? Tinha que se ligar para o motor do poço trabalhar e transportar a água para um depósito que estava no sótão da minha casa. E o meu padrasto fez lá umas ginga-jogas, que quando o depósito estava cheio, a água saía por um cano e caía no caminho ao lado da casa. Então, quando eu via a água a cair no caminho ao lado da casa, desligava o automático. Muitas vezes a minha mãe dizia, ó Zé era eu, ó Zé, vai encher o depósito. E lá ia eu encher o depósito. Mas, como aconteceu várias vezes, o meu padrasto dizer assim, não, Zé, primeiro vai à mercearia buscar fósforos. O que é que você acha que eu vou fazer agora? A última ordem, a última palavra, é essa que eu estou sujeito. Então já ia buscar os fósforos. Ok? Mas aí a minha mãe insistia. Não, vai primeiro encher o depósito que eu preciso de água e depois vai buscar os fósforos. O que é que você acha que eu vou fazer agora? Estou sujeito à última palavra, então agora eu estou a ir encher o depósito. E aconteceu algumas vezes eu ir para ali e chegar ali e dizer, não, agora vai. E já vou para ali. Andar assim. Sim ou não? Então, a lei da última palavra. Isto no âmbito natural, repito. No âmbito espiritual é a mesma coisa. Este princípio foi estabelecido por Deus. Qual é a palavra que opera na sua vida? A última que saiu da sua boca. Se você sai daqui hoje a dizer, estou sarado pelas feridas de Jesus, qual é a palavra que saiu a operar na sua vida? Estou sarado pelas feridas de Jesus. E vai continuar a operar. Estou sarado pelas feridas de Jesus. Até que uma outra palavra venha substituir esta. E é o que acontecia. Algumas vezes. É que chegava à quarta-feira, o sintoma voltava. A dor voltava. E a pessoa,
Ai, afinal parece que não. Pensei que já tinha saído, afinal ainda não saiu. Afinal a dor ainda está aqui. Qual é a palavra que passou a operar na quarta-feira na sua vida? A palavra de que a dor ainda está aqui, afinal ainda estou doente. E essa palavra revogou a anterior que dizia: estou sarado pelas feridas de Jesus. É o princípio espiritual da última palavra. Vamos ao Éden outra vez, pode ser? Tem tempo para dar um saltinho ao Éden? Vamos lá embora. Em Gênesis, no capítulo 3, temos aquele encontro nefasto entre Eva e a serpente. A serpente levou a melhor. Presta atenção ao diálogo que existiu entre eles. O que eu estou a dizer está na Bíblia, está bem? Está bem? Tome nota, Gênesis capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 3. Está melhor assim? Pronto. Aí, a serpente, sabemos que Satanás usou a serpente e falou com Eva. É verdade que Deus disse que não podem comer do fruto de todas as árvores do jardim? E a Eva disse: bem, podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não podemos comer, nem nele podemos tocar. As mulheres exageradas. Deus nunca disse que não podia tocar. Olha, as senhoras não gostaram muito, olha, pela cara delas. Era a Eva, não é você. Você não é assim. A Eva é que era assim. E olha o que Satanás disse. Esta era a última palavra. Até então, era esta a palavra que exercia autoridade sobre eles. Comem de todas as frutas, de todas as árvores, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, ou da bênção e da maldição. Certo? E Satanás disse: certamente não morrereis. Deus sabe que no dia em que comeres desse fruto, os vossos olhos se abrirão, vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. E diz que Eva olhou para o fruto e viu que o fruto tinha aparência de dar conhecimento e discernimento. Então tomou, comeu e deu ao marido. Claro, ele teve que comer também, não é? Era ela. Essa foi o problema até hoje. Quem manda somos nós quando elas deixam. Né? Quem tem a última palavra somos nós, não é? Do género. Ela diz assim: eu quero aquele vestido. Ah, mas estás a ver agora coisa e tal, não dá. Tone aquele vestido, não é? Então, quanto custa? Entendeu? Se fosse lá no Porto, diríamos, é aquela imagem de que o marido está debaixo da cama e a mulher, né? Assim, mulher de força, está com a vassoura na mão e diz: sai daí, meu tratante, anda cá, tu já vais ver o que te faço. E ele está ali: não sai, o que aqui quem manda sou eu. Entendeu? É assim uma coisa do género. Portanto, Eva comeu e deu-lhe a ele. E ele ficou a olhar para ela e ela assim. Ele comeu também. Eu acho que ele pensou assim: ela vai morrer. Eu vou ficar sozinho outra vez. Vou perder outra costela. Então melhor é morremos os dois. Eu acho que Deus tirou a mulher da costela, sabe porquê? Se Adão não gostasse, tinha mais opções. Mas é uma ideia minha. Mas a Bíblia, veja, debitou o pecado, não foi a Eva. Está a ver? Tramados outra. Ela é que nos tramou e quem paga somos nós.
Até hoje, a mulher quer, o homem paga. Alguns, né? Não, a Bíblia diz por um só, Romanos capítulo 5, versículo 17 em diante, por um só que pecou, a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Não diz por uma que pecou, ou por dois, não é? Por um só. Porque o pecado foi debitado em Adão? Porque Adão não foi enganado. A mulher foi enganada. O homem não. O homem caiu de olhos abertos. E até hoje, essa força, esse poder espiritual que Deus deu à mulher. Mulher, você tem uma coisa sobre o homem que se chama influência. Portanto, quando Jesus disse, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Não é? Eu também não estou a dizer que era, só estou... Lembrei-me. Livra-nos do mal. Como um miúdo, a professora perguntou na escola, qual é a coisa que vocês mais têm medo? Então o outro disse, eu tenho medo do cão do vizinho, um cão raivoso. Quando eu passo lá, ele ladra muito, tenho medo do cão. Eu tenho medo do escuro, dizia o outro. Eu tenho medo de aranhas. Até que chegou a um miúdo que andava na igreja e eu tenho muito medo do malamene. Quem? O malamene? O que é isso? Eu não sei, mas eu vejo sempre a minha mãe quando está a rezar, ela diz, livra-nos do malamene. Tenho medo do malamene, não, Deus me livre do malamene. Então, o que é que Eva deveria ter respondido a Satanás? Eva deveria ter dito, estás enganado. Quê? Deus disse que no dia em que comermos desse fruto certamente morreremos. Não, mas então... Tu sabe... É a alegria do Senhor, aleluia. Eva deveria ter ficado firme e reter a sua confissão. E Satanás diz, não estás a perceber. Anda cá, vou-te fazer um desenho. Vê, olha para o fruto. Estás a ver? Vai-te dar conhecimento, os teus olhos vão se abrir, vais saber o bem e o mal. Não queres saber o bem e o mal? Não queres ser como Deus? Eu queria. E Eva deveria ter dito, lá estás tu outra vez, estás enganado. Anda aqui que eu vou-te fazer um desenho. Deus disse, olha, lê os meus lábios. Deus disse que no dia em que comemos daquele fruto, certamente morreremos. Tu sabes mais do que Deus. Foste tu que fizeste aquilo? Eu não. Então cala-te. Estás enganado. Era isso que Eva deveria ter feito. Foi isso que Jesus fez. Veja às vezes as pessoas dizem assim, fulano abandonou Jesus porque, olha, ficou desempregado, estava doente. Adão caiu no paraíso, mano. Não lhe faltava nada. Ok? Caiu no paraíso. E Jesus venceu no deserto. Então não me venha dizer que caiu porque as circunstâncias da vida, abandonou Jesus por causa disto, por causa daquilo. É o que está cá dentro. O que é que Jesus fez quando Satanás veio com a mesma conversa? Se és um filho de Deus, transforma estas pedras em pão. Há 40 dias Jesus estava sem comer nem beber. O que é que Jesus disse? Estás enganado. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí o diabo sugere-lhe a ideia, não é? Lança-te do pináculo do templo. Até podes cantar I believe I can fly. Porque está escrito,
também está escrito que os anjos vão te agarrar, estás a ver? Para tu não tropeçares em pedra. Mas também no caminho não tinha nenhuma pedra para tropeçar, entendeu? E aí Jesus disse: ó Satanás, estás enganado outra vez? Não sabes que também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus? Aí o diabo mostra-lhe os reinos da terra, as riquezas todas, e o diabo diz-lhe assim: tudo isto te darei se prostrado me adorares. E o que é que Jesus disse? Parafraseando, Jesus disse: lá estás tu, estás enganado. Não sabes que está escrito, a verdade diz: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás? E diz que o diabo foi embora, basou, chispou. Veja, isto a mim diz que o diabo não é assim tão forte nem tão grande. 3 versículos bíblicos, 3 escrituras arrumaram com o diabo. 3! Quem é que está aqui que sabe pelo menos mais de 3 versículos bíblicos de cabeça? Você sabe mais de 3 versículos bíblicos de cabeça? Então você tem tudo o que é preciso para arrumar com o diabo. 3 versículos bíblicos puseram o diabo em demandada. Então você tem tudo o que você precisa para vencer. Amém? Agora, em Joel, no capítulo 3, versículo 10, se quiser abrir, pode abrir. Joel 3, 10, Deus está a falar acerca do povo ir para a guerra, ok? E uma das recomendações que Deus disse foi esta, na minha tradução diz: encorajem o fraco, dizendo: eu sou forte. Diga comigo: eu sou forte. Então olhe para mim, Deus não disse o fraco que diga: eu não sou fraco. Isso não ia mudar a fraqueza dele. Isso é negação, negar um facto, ou uma circunstância, uma aparência. Não, Deus disse: o fraco diga: eu sou forte. Deus está a dizer: esta é a confissão que o fraco deve ter: eu sou forte. Porquê? Porque ele precisava ser forte para a batalha que se avizinhava. Então Deus está a dizer que a sua confissão muda a sua vida, muda até o seu estado de força. Eu sou forte, diga comigo: eu sou forte. Outra vez: eu sou forte. E por que não dizer, diga: eu sou saudável. Diga: o meu sangue está limpo. Os meus ossos são fortes. O meu coração é forte. Amém? Aleluia. E retenha firme esta confissão. Vai funcionar. Irmãos, todos aqueles na Bíblia que respeitaram, o que é que eu disse? Este princípio da última palavra, venceram. Venceram até em circunstâncias aparentemente causas perdidas. Dou-vos um exemplo muito conhecido: David, quando enfrentou Golias. Estas coisas estão escritas para nosso ensino hoje. É o que a palavra de Deus diz. As coisas que antes foram escritas para nosso ensino foram escritas. Então, esta façanha de David e de Golias foi registada para nosso ensino hoje. Ou seja, há alguma coisa nesta história, neste acontecimento, que Deus nos quer ensinar. Sabemos Golias, 3,30 metros de altura. A altura deste pé direito. A cabeça de Golias batia aqui no teto. O escudo dele pesava 60 quilos. A couraça dele era feita em escamas de bronze, pesava 70 quilos. A ponta da lança era de ferro, pesava 7 quilos. Diz que um homem só andava
era o escudeiro, levava o escudo dele às costas, desgraçado. Sabe o que é? 60 quilos às costas, onde o Golias fosse, lá ia ele com 60 quilos às costas. Tinha que ser até um homem forte. E veja, porque isto aqui é uma figura entre Satanás e o povo de Deus. E como eu vos disse, 3 versículos bíblicos arrumaram com o diabo. O diabo não é tão forte como ele quer convencê-lo a si. Golias é uma figura de Satanás que desafia o povo de Deus, ameaça o povo de Deus. Ele dizia: mandem um guerreiro lutar comigo. Se eu vencer, vocês serão nossos escravos. Se o vosso guerreiro vencer-me a mim, então nós seremos vossos escravos. Mentira, o diabo é mentiroso. Porquê? Porque quando David derrotou Golias, eles não se entregaram, eles fugiram. Então onde é que está a palavra do homem? O diabo é mentiroso. Quem é que já sabia disso? Então não lhe dê crédito. Quem é que sabe que o diabo é mentiroso? Então não acredite no que ele diz. Dê crédito a Deus, creia na palavra de Deus, não nas mentiras do diabo. Aí sabemos a história, vai David enfrentá-lo. Com a bolsa dele, tinha 5 pedras ali, com o cajado de pastor, e afunda. Quando Golias, presta atenção ao diálogo novamente. Você lê esta história, é fantástica. 1 Samuel capítulo 17. O Golias olhou e disse: só algum cão? É isso que vocês mandam? Um miúdo com um pau? O Golias não tinha visto as pedras, estavam dentro da bolsa, entendeu? Mas viu o cajado. Vens chutar as galinhas ou o quê? Pá? E olha o que o Golias disse: vem a mim, anda cá, e hoje darei a tua carne às aves do céu e aos animais da terra. Esta era a ameaça do diabo. Pensa aqui comigo, vocês são todas pessoas inteligentes. Pense comigo. Não chega nem sequer a ser um elogio. É o constatar de uma realidade. Por isso é que você está aqui. Você é inteligente, percebeu? Ok. Diz que durante 40 dias... O que é que eu disse? 40 dias. Durante 40 dias, Golias ameaçou o povo de Deus. De manhã e à tarde, 80 ameaças. Se ele é assim tão forte, por que é que precisa de ameaçar tantas vezes? Cão que ladra, não? Entendeu? Ele só quer convencê-lo. O diabo só quer convencê-lo. Convencê-lo de que você fica doente, convencê-lo de que vai morrer cedo, convencê-lo de que não vai ter dinheiro que chegue, convencê-lo de que você não vai conseguir, convencê-lo de que a sua vida não vai dar certo. É tudo o que ele pode fazer. É gritar aos seus ouvidos, usando circunstâncias para tratar de convencê-lo a você não viver a verdade, aquilo que foi estabelecido no princípio, o que Deus tem para a sua vida. 80 ameaças. Se eles estavam tão convencidos de ganhar, não precisavam ameaçar nada. Faziam formação de batalha e invadiam Israel e lutavam, não era? Mas o diabo tem, tef. Diga, o diabo tem medo de mim. Isso. O diabo tem medo de si. Não é você que precisa ficar com medo do diabo. Ele é que tem medo de si. Pense comigo. A Bíblia diz que a arma que Satanás tem são dardos inflamados. O que é um dardo inflamado? É uma flecha, que era uma arma utilizada naquele tempo para atacar de longe. Diz que a nossa arma é a espada do Espírito. A espada é enfrentar corpo a corpo. É a arma que nós temos. Não temos que fugir, temos que ir atrás. Mas o diabo, não, o diabo tem
a seta. Porquê? Porque pode atingi-lo de uma distância mais ou menos razoável para a segurança dele, porque ele tem medo de si. Entendeu? Alô? Então Golias diz: vem que eu hoje vou dar a tua carne às aves do céu e às feras da terra. Mas David não deixou o inimigo sem resposta. Ouça bem isto. Você não pode deixar o diabo sem resposta. O nosso problema era que ouvíamos a conversa do diabo e calávamos. E quem cala, consente. Entendeu? Não deixe o diabo sem resposta. Vem à sua cabeça um pensamento de que essa dor que apareceu no seu corpo é um tumor. O que é que você faz? Não fique calado. Não deixe o diabo sem resposta. Diga mesmo: show, vai, Satanás, estás enganado. A verdade diz: dar-lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. É como Jesus fez. Você sabe a verdade. Não se cale. Vem um pensamento. Está aí uma conta a chegar e você ainda não tem o dinheiro para pagar a conta. Não vai ter como pagar essa conta. Vai sofrer uma vergonha, vai ter que dar a cara às pessoas. Não vai ter como resolver o assunto. Não deixe o diabo sem resposta. Diga mesmo ao diabo: estás enganado. Está escrito: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O dinheiro vai chegar. Não sei de onde é que ele vem, mas vai chegar, porque Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Entendeu? A lei da última palavra é essa que fica a operar na sua vida e pode estar certo. A dor vai embora, quando a conta chegar, o dinheiro também vem junto para pagar a conta. Glória a Deus. Aleluia! E aí David respondeu: tu vens a mim com lança e com espada, mas eu venho a ti em nome de Yahvé, o Senhor dos exércitos. E Ele hoje te entregará a ti na minha mão, e eu cortar-te-ei a cabeça fora, e darei a tua carne hoje às aves dos céus e aos animais da terra. Davi está a falar o quê? A fé dele. Ele nem tem espada, então vai cortar a cabeça do Golias com o quê? A pedrada? Ele não tem espada, mas Golias tem uma boa, pesada, afiada. E foi o que aconteceu, ou não foi? E isto a mim diz-me, isto é um princípio estabelecido. A arma que o inimigo preparar contra si, é com essa mesma arma que você vai vencê-lo a ele. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Não se preocupe, não tenha medo. Vêm contra si por um caminho, querem falar mal de si ao chefe, não se preocupe, porque esse mesmo que vai falar mal de si ao chefe só vai contribuir para você ser promovido. Glória a Deus! Só veio chamar a atenção para si, afinal estava ali um talento, ainda não tinham descoberto, mas porque alguém foi falar mal de si, você ficou debaixo de olho e viram que afinal você é um bom colaborador, que é uma pessoa fantástica, decidiram promovê-lo. Glória a Deus! Amém! Diga comigo: eu fico sempre melhor. E sabemos, David então correu, esta foi a última palavra. David correu para Golias, pôs lá a pedra na funda dele, atirou, cravou-lhe a pedra na testa, ele caiu. David tirou-lhe a espada e cortou-lhe a cabeça. E levou a cabeça para Jerusalém e colocou-a no monte que está diante de Jerusalém, que é até chamado até aquele tempo o lugar da caveira. Uau! Uau! Ficou a cabeça de Golias espetada numa estaca, naquele lugar. E deram-lhe o nome lugar da caveira. Gólgota. Toda a gente que entrava e saía da cidade olhava e via o grande livramento que Deus deu ao seu povo.
A vitória, quando parecia que tudo estava perdido, foi quando Deus transformou a derrota, quase certa, numa grande vitória. E isso ficou como um memorial. Há 2000 anos atrás, no mesmo lugar, no mesmo monte, uma estaca foi erguida. Glória a Deus. E quando parecia que tudo estava perdido, que Satanás tinha tomado conta da humanidade, Deus transformou tudo e reverteu tudo para o bem. E ali mesmo, ok? Ali mesmo, quando Satanás próprio pensou que tinha derrotado o Filho de Deus, que estava tudo terminado para a humanidade e que ele afinal tinha vencido a batalha, não foi onde tudo acabou, mas foi onde tudo começou. Porque ao terceiro dia, Jesus ressuscitou dentre os mortos, a cruz ficou vazia, o túmulo ficou vazio, a morte não pôde detê-lo, a cruz não pôde agarrá-lo, o túmulo não pôde impedir dele sair. Jesus ressuscitou. Está vivo hoje, está vivo em mim, está vivo em si, para dizer a mim e a si, glória a Deus, que com Ele somos mais que vencedores, que não importa o quadro que o diabo pinte na sua vida ou à sua volta, não importa o que o diabo diz, importa o que Deus diz. Retenha firme a confissão da verdade, da palavra de Deus na sua boca, reponha a verdade e lembre o diabo que ele é mentiroso, que ele está enganado, porque a palavra de Deus diz que você é mais que vencedor, que você é um filho de Deus, que foi lavado pelo sangue de Jesus de todos os seus pecados, que você viverá longos dias cheios de saúde e paz e prosperidade, porque você é um herdeiro de Deus, participante da vida de Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Aleluia. Vamos ficar de pé e diga comigo, glória a Deus, pela palavra de Deus que entrou em meu coração, está a mudar a minha vida. Então vamos praticar. Esta palavra que vamos confessar hoje, você vai deixá-la operar na sua vida a semana inteira. Entendeu? E olha, estou a dizer-lhe isto para que quando suceder, você se lembrar que eu já lhe o tinha dito. Quando as circunstâncias vierem convencê-lo do contrário, não fale nada. Ferme la bouche. Fique calado, no mínimo, fique calado. Morda a língua, morda os lábios, ponha a mão na boca. Faça o que você quiser, mas fique calado. E quando abrir a sua boca, vai abrir a boca para dizer o que Deus diz. E vai dizer isto. Diga comigo, graças te dou, Senhor, a tua palavra é verdadeira, eu creio nela e ela está a operar na minha vida. Está escrito, eu fui lavado de todos os meus pecados pelo sangue de Jesus e reconciliado contigo, Pai. Está escrito que tu estás comigo na angústia para me livrar dela e para me pôr melhor do que eu estava antes. Obrigado, Senhor. Está escrito, pelas feridas de Jesus, eu já fui sarado. Por isso eu estou cheio de saúde, do topo da minha cabeça à planta dos meus pés. Eu estou saudável. A minha cabeça, o meu tronco, os meus membros são fortes e saudáveis. Está escrito que ordenas as tuas bênçãos em tudo onde eu ponho as minhas mãos. Por isso eu sou abençoado no meu trabalho. Eu tenho graça diante dos meus superiores. Obrigado, Jesus. Eu tenho a sabedoria necessária para executar as minhas tarefas com excelência. Eu sou promovido. Eu sou aumentado, eu estou abençoado e viverei longos anos desta maneira, abençoado.
Obrigado, Senhor. É isso que eu falo, porque é isso que eu creio. E tu dizes que é isso que eu tenho. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Poder para salvar. Vamos louvar a Deus. De um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam. Aleluia.